bom dia. Sexta-feira, 14 de fevereiro, o ESB Notícias começa agora. Confira quais são os principais destaques desta edição. Governador Jacques Wagner visita Conquista e assina ordem de serviço para a construção do aeroporto. Tecnologia avança e os serviços de ortodontia ficam mais acessíveis ao público. Estas e outras informações você confere a partir de agora no ESB Notícias, primeira edição. A UESB Campus de Vitória da Conquista está convocando membros das sociedades protetoras dos animais que tenham graduação para participar da Comissão em Ética e Pesquisa com Animais da instituição. A determinação é do Conselho Nacional de Experimentação Animal. Os interessados podem levar currículo e carta de indicação da entidade a que pertence nos dias 17 e 18 de fevereiro, das 8 da manhã até 1 da tarde, no campus da universidade. E o governador Jacques Wagner esteve ontem em Vitória da Conquista para assinar a ordem de serviço para a construção do novo aeroporto da cidade. Após muitos adiamentos, o orçamento aprovado foi de 80 milhões de reais e a previsão de término da obra é de 12 meses. O governador Jacques Wagner veio à Vitória da Conquista assinar a ordem de serviço para a construção do novo aeroporto. O investimento será em torno de 80 milhões de reais. Serão 55 milhões na primeira etapa e o restante na conclusão da obra. Os recursos são provenientes do governo estadual e do Programa Federal de Auxílio a Aeroporto. Finalmente estamos aqui dando a ordem de serviço. São 55 milhões de obra. Como eu já disse, demorou muito pela burocracia. Íamos fazer no atual aeroporto. Acabou quando a gente já estava começando a obra, condenado pela ANAC, principalmente depois do acidente lá do aeroporto de Congonhas, mas o que interessa é que agora a gente está com o terreno ideal, projeto pronto, dinheiro no caixa, a ordem de serviço sendo assinada hoje e nós finalmente vamos começar essa obra e dar a Conquista a um aeroporto à altura do aeroporto que uma cidade como essa merece. Várias autoridades, prefeitos, presidentes de associações e políticos estiveram presentes no auditório do SEMAI para presenciar a assinatura da construção do aeroporto. A obra será entregue em 12 meses, com pista de pouso de 2.400 metros. Eu acredito que em 12 meses a gente pode terminar a obra. O que importa agora é que a gente está começando, o dinheiro está em caixa, então não tem interrupção para a obra, ela vai direto. Uma demanda histórica esperada pela população conquistense. A construção do novo aeroporto, segundo o prefeito Guilherme Menezes, vai trazer mais crescimento e desenvolvimento para a cidade. Há muita área para futuras ampliações necessárias e foi a melhor área que se pôde escolher dentre 17 áreas apontadas aqui em Vitória da Conquista pela Infraero. Então todos nós estamos de parabéns por essa luta. Hoje é um grande dia para a Vitória da Conquista, mais um grande dia. Para o local onde funciona o atual aeroporto, já estão sendo estudadas alternativas como a interligação a bairros da cidade. Nós já fizemos solicitação por escrito à própria Infraero do retorno daquela área para o município, inclusive para interligar aquelas avenidas e ruas que hoje elas são interceptadas pelo muro do aeroporto. E, além disso, outros projetos que o município tem em mente. Uma dentição perfeita pode ser o cartão de visita para muita gente. Hoje em dia, os tratamentos ortodônticos estão cada vez mais acessíveis devido aos avanços tecnológicos na área. Um sorriso bonito chama a atenção e cada vez mais as pessoas estão buscando tratamentos e procedimentos para corrigir alguma falha, alguma imperfeição. Tudo começa a partir de uma avaliação de um profissional especializado. De acordo com essa especialista no assunto, a partir dos 6 anos é possível fazer uma análise na boca para verificar imperfeições de uma maneira que o paciente possa tratá-las. Existem alguns tipos de maloclusão, que é o desarranjo dos dentes, que devem ser avaliados a partir dos 6 anos de idade. Não que a pessoa precise usar aparelho aos 6 anos de idade. É importante uma avaliação. A tecnologia envolvendo toda a área permite várias possibilidades. Hoje, os aparelhos ortodônticos, geralmente usados no processo de endireitar os dentes, estão mais discretos e quase invisíveis. Existem os chamados aparelhos fixos, utilizados para tratamentos mais completos, e os aparelhos móveis para tratamentos de pacientes em fase de crescimento ou para tratamentos mais simples de jovens e adultos.
A especialista alerta para um grande problema, principalmente no público mais jovem, de adolescentes principalmente, utilizar aparelhos ortodônticos sem que haja necessidade. Então, é essencial consultar um bom profissional. O que é necessário para colocar o aparelho ortodôntico? Inicialmente, que se procure um bom profissional para que seja feito um diagnóstico. Depois do exame clínico, o profissional vai sugerir o exame clínico feito no consultório odontológico. O profissional vai sugerir, vai solicitar alguns tipos de exames complementares, como radiografias de face, radiografias de perfil, como tomografias às vezes, para fechar o diagnóstico e aí sugerir que tipo de aparelho e por quanto tempo a pessoa vai fazer o tratamento. E com o avanço nessa área de cuidados com os dentes, acabou-se aquela prática de tirar vários dentes para colocar em próteses. Não precisa mais fazer isso. Hoje você perde uma unidade, você consegue substituir aquela unidade sem precisar desgastar ou extrair as unidades vizinhas. Tem casos que há necessidade de cirurgias maiores, cirurgia pré-instalação do implante ou concomitante à instalação do implante, por a cirurgia de regeneração de osso, aumento ósseo, mas a população tem mais acesso. De acordo com o dentista, além de ter vários recursos disponíveis à população, o que mudou foi que a população mais carente também está tendo mais acesso aos tratamentos dentários. Agora, ter uma saúde bucal perfeita e sorriso bonito pode ser alcançado por quase todos. Antigamente, todos os materiais eram importados. Hoje, com as fábricas nacionais, o custo barateou. Então, hoje a maioria da população tem acesso, a quantidade de profissionais aumentou, os trabalhos foram simplificando. Antigamente se acreditavam que precisavam ter umas cirurgias maiores. Hoje, com cirurgias menores, se consegue reabilitar o paciente de uma forma adequada. O dia amanheceu nublado e frio em Conquista, mas a tarde deve ser de sol e não há previsão de chuva. Os termômetros vão ficar entre os 15 e os 28 graus. Confira agora a previsão para outras localidades. Em Barra do Choça, o sol aparece entre nuvens e o tempo segue firme. As temperaturas variam entre os 16 e os 29 graus. Para Catiba, a previsão também é de sol entre nuvens e tempo firme, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Em Guanabi, possibilidade de chuva durante a tarde e também à noite. Os termômetros oscilam entre os 17 e os 28 graus. Em Planaltino, a previsão indica sol entre nuvens, mas não chove, mínima de 17 e máxima de 31 graus. A seguir, conheça o policial rodoviário com nome de passarinho e cheio de histórias para contar. Agora são 11h09, voltamos já. MPB, músicas instrumentais, pop rock, flashback, a nossa música tem história, entrevistas e boletins atualizados são atrações do programa Tarde UESB-FM. Você ainda pode participar da sequência do ouvinte pelo 3424-8761 e pelas redes sociais da emissora, das 15 às 18 horas, com Sara de Castro, na UESB-FM. Agora nós vamos conhecer a história de Adalberto Peixoto, mais conhecido como Canarinho. Policial rodoviário aposentado, ele já passou por muitos momentos marcantes, como a escolta de um Papa e um presidente da República. Adalberto Peixoto de Couto, mais conhecido como Canarinho, algumas pessoas devem se lembrar do antigo inspetor rodoviário que muitos serviços prestou à Polícia Rodoviária. Aposentado em 1993, foi também delegado titular da Polícia Civil, é formado em Direito e faz parte da Academia Conquistense de Letras, onde ocupa a cadeira de número 16. Natural de Ubaíra, na Bahia, ele recorda como veio para a cidade de Vitória da Conquista e quando começou na Polícia Rodoviária na década de 60, se tornando um dos primeiros patrulheiros que a cidade teve. Em primeiro lugar, sou filho da cidade de Ubaíra, Bahia. De lá fui para São Miguel das Matas, trabalhei 2 anos, em 49, 50 e 51. Em 51 fui para Salvador, trabalhei no Cabo Submarino por 2 anos. De Salvador vim para Vitória da Conquista, onde entrei no Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, muito conhecido, aliás, o saudoso DNR. Daí
em 1900 e era motorista da Polícia Rodoviária Federal e também dirigindo carros outros do DNR. Mas de onde veio o apelido Canarinho? Seu Adalberto se lembra como ganhou esse codinome como se fosse ontem. Entrei como motorista da Polícia Rodoviária Federal e também do DNR, conforme falei. Havia um motorista da Polícia Rodoviária Federal que me pôs esse nome de Canarinho, porque naquele tempo não havia meio de comunicação e mandaram-me ir a Jequié levar um documento. Eles estavam fazendo um inquérito aqui em Conquista sobre algo, não me recordo, e eu fiz em 2 horas e 8 minutos até Jequié, de Conquista a Jequié, naquele tempo, em 54, estrada de barro. Então, eles disseram que o Joel, que me pôs esse apelido, disse que eu andava voando, e por causa da minha cor, disseram que era o Canarinho e tal. Ficou aí o Canarinho, que eu tenho gostado até muito. No exercício de sua profissão, seu Adalberto lembra que ajudou no resgate de inúmeras vítimas de acidentes nas estradas da região, recordações que ainda emocionam o ex-policial rodoviário. Fica meio difícil, mas pelo menos eu me lembro de uma. Num acidente que naquele tempo não tinha, era viatura, não tinha SAMU, não tinha nada. Eu peguei o braço de uma criança, pus em cima do caçamba do DNR para poder transportar para a cidade. Um acidente muito feio, morreram várias pessoas. Então isso me tormenta bastante. Outras recordações enchem de orgulho o peito do aposentado, como a escolta que fez ao Papa na ocasião da visita à cidade de Salvador e também a guarda de um presidente da República em Vitória da Conquista. Fui convocado aqui, que eu trabalhava aqui em Conquista, fui convocado para tirar serviço em Salvador. Tirar serviço justamente para cumprir essa missão de patrulheiro do Papa. João Goulart veio inaugurar o asfalto da Rio Bahia. Naquele tempo, o serviço aí era da CEOB, Comissão Especial das Obras da Rio Bahia. Então, eu fiz escolta para ele também. Foi muito, vieram motociclista de São Paulo e tal. E eu, depois da escolta, eu fiquei fazendo guarda de honra dele. Muitas homenagens foram recebidas pelo seu Adalberto ao longo de sua vida, com o título de cidadão conquistense no ano de 1997. Muitas dessas homenagens ele guarda em quadros espalhados por toda a sua casa. Ideia nascida em decorrência dessa vereança conquistense, sob o nobre colega, grande arauto das fileiras PRFiana, que será publicado em nosso site, onde não somente o Brasil, mas todos aqueles ligados à rede mundial de computadores, à internet, saberão quem é Adalberto Peixoto do Couto. Mesmo aposentado, seu Adalberto continua na ativa. Há 2 anos, ele conquistou o primeiro lugar no campeonato de tiro que reuniu policiais e ex-policiais de todo o Brasil. Uma conquista que ele pretende repetir. Ah, certamente, pelo menos na vontade, não é porque o ano passado eu tirei em 3º lugar em Recife, que cada ano é em uma capital, e agora vai ser em Maceió. Eu espero, na pior das hipóteses, também tirar em 3º lugar. Na tarde de ontem, um caminhão derrubou o semáforo no cruzamento da rua Caeira com a Bartolomeu de Gusmão, em Vitória da Conquista. O veículo estava com a altura da carga acima do permitido. A nossa equipe esteve no local. Nós estamos aqui no cruzamento da Rua Caena com a Avenida Bartolomeu de Gusmão e Erlen Conceição, que é gerente de trânsito aqui no município, vai explicar pra gente o que ocorreu. Vocês ainda podem ver uma imagem aqui do semáforo que ele está irregular. O que aconteceu aí de fato? Bom, o caminhão que transitava pela Rua Caena, no cruzamento com a Avenida Bartolomeu de Gusmão, carregando sobre ele um outro veículo, acabou esbarrando num cabo da empresa de telefonia, ao que parece Embratel, e aí veio a derrubar o semáforo que está aqui nesse cruzamento. Existe alguma norma específica, por exemplo, em relação à altura dos fios, até do próprio semáforo, e que não foi cumprida no caso? Não existe, ela foi cumprida. Normalmente esses fios ou até mesmo o semáforo, eles são instalados com altura mínima de 5 metros. Quanto aos caminhões, esses veículos de carga, a carga dele não deve exceder a altura de 4,40 metros. O veículo que passava por aqui estava com a carga de 4,70 metros. Portanto, foi feita a ocorrência e o veículo autuado.
Entendi. Agora, aconteceu mais ou menos por volta de 1 da tarde, agora já são 3. Tá quase tudo resolvido aí? Tudo... Sim, quase resolvido. De imediato que tivemos a informação, mandamos a equipe de trânsito aqui para fazer as intervenções, evitar algum acidente que pudesse causar vítimas, mas o procedimento foi esse. Então a gente aproveita o momento para dizer que Cargas ela tem uma altura mínima por resolução desde 2006, que é de 4,40 metros. As instalações de semáforo ou qualquer outra placa, ela obedece essa altura de no mínimo 5 metros. Muito obrigada então pelas informações. Camila Moraes para o ESB Notícias. O ESB Notícias fica por aqui. Lembrando que com o fim do horário de verão, neste fim de semana, a programação da UESB volta ao horário normal. A partir de segunda-feira, o ESB Notícias, primeira edição, começa ao meio-dia em ponto. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana e até lá.